quando você explica o seu posicionamento, a sua tese, que tipo de conector você irá utilizar ali? De explicação. Quanto maior for o seu repertório, mais interessante, mais sorrisos você irá trazer do seu corretor. Essa é a competência número 4 e é uma forma maravilhosa para você se destacar dos outros candidatos. Então, vamos aqui no primeiro slide. Eu quero aqui, só um minutinho, slide número 1, vou colocar aqui, um minutinho, vamos fazer, bom, eu tenho, num primeiro momento, a definição da competência número 4. Essa competência, ela diz o quê? Que você deverá demonstrar os conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. Então, a organização textual, ela exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação de sequência, de interdependência. Ela mobiliza esses vários recursos coesivos que você, no decorrer da sua vida, estudou, certo? Você passou a vida estudando isso, esses recursos coesivos. Então, no momento de indicar uma igualdade, uma diversidade, causa, consequência, conclusão, você faz uma relação entre os períodos, entre os parágrafos, que vai propiciar ao seu corretor a ideia de que o seu texto é claro e não um amontoado de frases. Por isso você vai se destacar dos outros candidatos e esse destaque vai ser para a sua vida. O tópico da competência número 4, o domínio, servirá não apenas para o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, mas para tudo que envolver a sua escrita. Essa maneira de demonstrar de uma forma clara a todas as sequências de ideias, fazendo uso de tudo que você estudou na língua portuguesa. Por isso é um tópico importantíssimo. Quero também destacar que quando você... Eu usei o termo parágrafo, período, orações. Vamos lembrar aqui rapidamente um pouquinho sobre isso. O parágrafo, ele contém a ideia principal do teu texto. Uma ideia, você tem um texto, você tem um tema e cada parágrafo contém uma ideia núcleo que você vai esgotar. No entanto, esse parágrafo ele é dividido em períodos porque você vai fazendo, você tem a ideia principal e fará uma sequência com períodos para esgotar essa ideia. Parágrafo, cada um tem uma ideia núcleo. A partir desta ideia núcleo, você tem as sequências, que são os períodos, que vão desenvolver aquela ideia principal com início, com meio e com fim. Maravilha! Esse conectivo, quando você pensa em usar um operador argumentativo, um conectivo, ele poderá entrar no início do parágrafo e também entre os períodos. E é isso que vai trazendo a clareza da sua apresentação, do seu texto por escrito. Essa clareza, ela vem da forma como você vai estabelecer relações semânticas
no decorrer de todo o seu parágrafo. Aí você iniciou, tá ali na introdução, a partir dali você veio para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento número 1. E o que acontece? No momento do desenvolvimento número 1, olha, cabe pontuar que você coloca ali a ideia principal. Nós vamos encerrar por aí? Não, virão as secundárias que irão completar esse raciocínio. E esses operadores argumentativos, os conectivos, os elementos coesivos, eles vão entrar aí no meio, indicando uma sequência, dando essa ideia de clareza tão fundamental no momento em que estamos fazendo a leitura do texto. Maravilha? Beleza. Pois bem, eu quero também destacar, se você for à cartilha do INEP, você vai perceber que esse tópico, essa coesão textual, ela está relacionada à estrutura dos parágrafos, dos períodos estão dentro do parágrafo. Todas essas ideias, elas têm início, meio e fim. O parágrafo, uma ideia geral, que você vai desenvolver ali, uma ideia núcleo que vai ser desenvolvida em períodos com as ideias secundárias. E além disso, você vai perceber que é importante o quê? Os elementos de referenciação. Ora, se você falou de estigma das doenças, lá na frente você precisa retomar essa ideia, fazer referência à ideia que está ali no primeiro período. Eu não posso citar algo, esquecer e deixar para lá. É necessário que eu faça o quê? Sempre vá retomando, sem repetir palavras. Então eu uso advérbios, eu uso artigos, eu uso sinônimos, eu uso pronomes, para fazer sempre uma referência ao que foi dito anteriormente. E no momento que você está sendo avaliado, nesse item vai fazer diferença.